tarde, cá estamos nós mais uma vez. Vamos falar do sistema articular e estamos a trabalhar o módulo 8 e estamos a falar hoje do sistema articular. A semana passada falámos, ontem falámos nos ossos, no sistema esquelético, hoje vamos falar no sistema articular. Qual é a sua definição? Os ossos unem-se uns aos outros para constituir o esqueleto. Esta união não tem uma finalidade exclusiva de colocar os ossos em contacto, mas também de permitir a mobilidade e elasticidade ao esqueleto. Esta união não se faz da mesma maneira entre todos os ossos assim. Uma maior ou menor possibilidade de movimento varia de acordo com o tipo de união. A classificação das junturas. As junturas são classificadas em três grandes grupos: fibrosas, cartilaginosas e sinoviais, cuja definição é feita de acordo com um elemento estrutural encontrado em cada tipo de juntura presente. Então vejamos. Articulações fibrosas são formadas por tecido conjuntivo fibroso e conferem mais elasticidade do que mobilidade. São encontradas principalmente no crânio. É evidente que a mobilidade nestas junturas, é extremamente reduzida, embora o tecido conjuntivo interposto confira certa elasticidade ao crânio. Dentro das articulações fibrosas, dois subtipos podem ser listados, a saber, suturas e cismoses. Articulações fibrosas de suturas apresentam forma variável e por isso podemos classificá-las em placas, por exemplo, união linear, retilínea ou aproximadamente retilínea, escamosas, união em forma de visão, e serreadas, união em linha dentada. Aqui vemos uma sutura plana, sutura serreada, escamosa aqui e serreada aqui. É interessante comentar que a vida pré e pós-natal, o tamanho das articulações que separam os ossos do crânio é maior em alguns pontos pela preferência de maior quantidade de tecido conjuntivo fibroso. Essas regiões são chamadas de fontanelas, popularmente conhecidas por moleiras, e desaparecem após a ossificação completa do crânio. Então temos na vista lateral sutura lomboides, sutura escamosa e fontanela mastoide. Depois temos aqui a mandíbula, maxilar superior, fontanela essencial e sutura coronal. Na vista superior temos fontanela anterior, o osso frontal, o osso parietal, fontanela posterior e o osso occipital, fontanela anterior e sutura sagital. As articulações fibrosas sindemoses apresentam também um tecido interposto, o conjuntivo fibroso, mas não ocorrem entre os ossos do crânio. Na verdade, só há dois registros desse tipo de juntura, sismóide tibio-fibular, isto é, a que se faz entre extremidades distais da tíbia e da fíbula, e rádio-ulnar, entre as extremidades da rádio e da ulna. Temos aqui os sismóide, rádio-ulnar e tibio-fibular. As articulações cartilaginosas apresentam também pouca mobilidade,
são constituídas por cartilagens que pode ser hialina, cartilagem articular que representa a porção do osso que não foi invadida pela ossificação, ou fibrosa, se na articulação o elemento encontrado for cartilagem hialina. Ela será classificada como articulação cartilaginosa sincondrose. Se a cartilagem fibrosa, articulação cartilaginosa sínfise. Então temos aqui, sincondrose externa, cartilaginosa sínfise. Estão a ver? Articulações sinoviais apresentam como elemento estrutural a sinóvia, um líquido viscoso que permite a mobilidade de junção óssea com o mínimo de atrito entre as extremidades do osso. Essas extremidades ósseas são formadas por cartilagens hialina desprovidas de desprendimento sanguíneo e nervoso, o que torna lento e difícil a regeneração do tecido em caso de lesões. Temos aqui em corte as cartilagens, não é? Temos aqui o líquido sinovial e esta zona aqui, as cartilagens. Extremidade do osso, cápsula articular, aqui por fora, cápsula fibrosa, cá está, e membrana sinovial, cá está. Além disso, encontramos nesse tipo de articulação uma cápsula articular, que envolve a articulação, ou seja, é uma camada que envolve a articulação. E uma cavidade articular, onde se encontra o líquido sinovial. Dessa forma, a cápsula articular, a cavidade articular e o líquido sinovial são características das articulações sinoviais. Em várias junturas sinoviais interpostas às superfícies articulares encontram-se formações fibrocartilaginárias, os discos e os meniscos infraarticulares de função discutida. Serviriam à melhor adaptação das superfícies em que se articulam ou seriam destinadas a receber violentas pressões, agindo como amortecedores. Meniscos, com a sua forma de meia lua, são encontrados na articulação do joelho e disco interarticular, nas articulações externo-clavicular e temporomandibular. Vejamos. Vamos ver? Temos aqui um ligamento cruzado anterior, um ligamento posterior, ligamento colateral, tuberosidade da tíbia, um ligamento do joelho, cá está, aqui. Como veem, estamos aqui a ver isso. Os critérios utilizados para classificar articulações sinoviais são a forma das suas superfícies ósseas que entram em contacto e o movimento realizado por elas, de forma que as articulações sinoviais podem ser classificadas em plana, gingílmium, trocoide, condilar, encela e esferoide. Plana são as superfícies articulares, são planas ou ligeiramente curvas, permitindo deslizamento de uma superfície sobre a outra em qualquer direção. Exemplos: articulação sacroiliaca. O gingíglimo, denominado também de dobradiça, refere-se muito mais ao movimento do que é a forma de superfícies articulares. Realiza flexão e extensão, exemplo da articulação do cotovelo. Trocoide permite a rotação, exemplo, articulação radiolunar proximal, responsável pelos movimentos da
pronação e supinação do antebraço. Na pronação ocorre uma rotação medial do rádio e na supinação, rota lateral. Condilar, as superfícies articulares são elípticas, permitem flexão, extensão, abdução e adução, mas não permitem a rotação. Exemplo, a articulação radiocárpica ou do punho e a articulação da têmpora mandibular. Em cela, a superfície articular de uma peça esquelética tem a forma de cela, apresentando uma concavidade num sentido e convexidade em outro, e se encaixa numa segunda da peça, onde a conexidade e a concavidade apresentam-se no sentido inverso da primeira. Permite flexão, extensão, abdução, adução e rotação, consequentemente, circundação. Exemplo, a articulação carpo-metacárpico do polegar. Esferoide. As superfícies articulares são segmentos de esferas e se encaixam em receptáculos ocos. Permitem movimentos de flexão, extensão, adução, abdução, rotação e circundação. O exemplo, a articulação do ombro, entre o húmero e escápula e do quadril, entre o osso do quadril e o fémur. Espero que tenham gostado. Se tiverem dúvidas, questionem. Não deixem, como disse, de pesquisar sobre os temas que aqui estão, sobre o novo das articulações e procurar ver no corpo humano quais são essas informações importantes.